queridos do meu Brasil varonil! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de Brasil, gente. Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, tá bom? Mas ele ainda não é o Brasil. Tá doida, professora? Não? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a colonização portuguesa ou colonização da América Portuguesa. Professora, tem certeza que você está falando do Brasil? Tô falando do Brasil, tá? Mas ele ainda não pode ser chamado de Brasil. Eu vou te explicar o porquê, beleza? Vamos voltar na matéria. Falamos sobre as grandes navegações, falamos sobre a importância desse novo momento que estava acontecendo no mundo, falamos da descoberta de novos territórios, da descoberta de novos povos, da descoberta de novas coisas, pimenta, cravo, noz moscada, tudo isso estava sendo descoberto, novas rotas e por aí vai, pipipipopopó, avanço da navegação, barcos mais, né, mais potentes, show de bola. E aí, gente, o que vai acontecer nesse meio tempo? O Brasil vai ser descoberto. Descoberto, professor? Isso existe? Calma que eu vou te explicar, tá? Mas aí eu preciso que você acompanhe meu raciocínio. Vamos lá, gente. Nesse meio tempo aí de descobertas de novas rotas que estavam sendo traçadas no Brasil, no mundo, o Brasil cai de gaiato nisso aí, tá? Não é o Brasil, tá? É a América, né, que vai se transformar em América Portuguesa por causa da colonização. Esse período é chamado de período pré-colonial. Por quê? A gente ainda não tem uma colônia estabelecida no Brasil, tá? A gente não tem uma colônia estabelecida no nosso território, tá? Esquece a palavra Brasil. Vou evitar a palavra Brasil nesse momento, para você não se embolar. Esse período pré-colonial é o período onde Pedro Álvares Cabral, né, com a sua luneta, chega e grita: ter vista! Ter vista! Aí ele vem, desembarca aqui na cidade da Bahia, né, mais precisamente em Porto Seguro, tá bom? Em 1500, tá? E aí ele vai desembarcar aqui. Só que essa história tá muito mal contada, né? Vamos melhorar essa história. Bom, em uma das rotas que aconteceram, né, rotas de exploração, né, no caminho das Índias, se descobriu um novo território para esse lado de cá. É como se eles estivessem olhando bem melhor o mapa e perceberam que existia um grande lote de terra para o lado, né, sul daquele, né, território do qual eles estavam habitando, no caso, Portugal. Portugal, Brasil, tá? Então, é sempre para baixo, ao sul. E aí, o que acontece? Eles vão perceber que existe um território, aquele território ali não foi, sabe, desbravado, não foi descoberto, tá? E aí, né, num dado momento, depois que a América Espanhola já tinha sido descoberta, né, num dado momento, Portugal vai enviar, né, uma grande comitiva para descobrir essa nova terra. Né? A terra é essa que é a terra que, né, que nós hoje habitamos no Brasil. Mas naquela época era só a América. Né? E aí Pedro Álvares Cabral vai, né, chefiar essa expedição, né, amparado no Tratado de Tordesilhas. Por isso que é tão importante a gente falar do Tratado de Tordesilhas. Lembra dele? Aquele tratadinho que ficou estabelecido entre a Espanha e Portugal, né, que dividia as duas terras a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Então, Portugal fica com uma parte imensa, né? Aí eu falei na última aula que Portugal só vai escolher esse lado porque ele sabia o que tinha aqui. Não tem como. Antes da chegada dos portugueses aqui, o Tratado de Tordesilhas já tinha sido estabelecido. Entendeu? Vamos lá. Em 1400 e pouquinho, o Tratado de Tordesilhas foi estabelecido. E só depois que o Brasil foi descoberto, é óbvio que eles já sabiam disso, né? Eles já sabiam que tinha uma terra aqui. Por isso que eles estabeleceram um tratado que iria facilitar, né, a rota, né, de Portugal até essa terra que iria ser descoberta. E aí, essa fofoca histórica que você já conhece, Pedro Álvares Cabral puxa sua luneta e terrorista. E aí chega, né, na cidade de Porto Seguro. Bom, ao desembarcar, né, vai encontrar um povo extremamente nativo. Vai pensar que aqui não tinha nada. Não, tinha sim, tinha muito índio, tá bom? Por isso que a gente fala que não foi descobrimento, e sim invasão. Quando você descobre alguma coisa, é porque você descobre do absoluto nada, tá bom? E quando você, né, invade a casa da pessoa, aquilo é invasão, não é descobrimento, sabe? Ele
O Portugal entrou no nosso território que já era habitado por povos nativos. Povos nativos esses que também, né, habitavam a América Espanhola. Tanto é que, lembra que eu falei isso? Que as missões que foram, né, Cristóvão Colombo, que foi descobrindo aí a questão da América Espanhola, vai chegar e vai falar assim, chegamos nas Índias. Não, porque eles vão olhar e falar assim, isso aqui é um monte de índio, né? Ele vai pensar que chegou nas Índias. Aí fica a palavra índio, né? E aí, gente, o que acontece? Nós vamos perceber que Pedro Álvares Cabral vai desembarcar aqui, né, vai perceber tudo ao seu redor, vai, né, perceber o que tinha de importante, vai começar a perceber, né, o nosso clima, as nossas características, né? Só que o nosso povo é um povo extremamente nativo. Como é que você vai fazer contato, né, troca com esse povo? E aí que tem um problema. No nosso território, nós vamos ter algumas coisas que são muito assim, valiosas para a população que estava na Europa. A primeira delas, né, é o solo. Nosso solo é muito bom, gente. O solo daqui da nossa região, que antes era, né, pré-colônia e hoje é Brasil, é um solo extremamente fértil, nós vamos ter um clima favorável, nós vamos ter uma temperatura agradável, nós vamos ter aí uma chuva que faz irrigar as terras. Então, isso é muito importante para qualquer produto que vai ser plantado aqui. E isso faz com que Portugal abra os olhos para a nossa realidade aqui. Nós tínhamos espécies exóticas de plantas, nós tínhamos espécies exóticas de animais, espécies exóticas de muitas outras coisas que na Europa não tinha. E isso faz com que Portugal cresça os seus olhos para essa região que estava sendo descoberta. Entendeu? Por isso que o Tratado de Tordesilhas é estabelecido. Tem um macete aí, tá bom? E aí o que acontece, gente? Portugal vai chegar aqui, vai desembarcar, tá bom? Vai chamar Porto Seguro de Ilha de Vera Cruz, né? Se você for à Bahia hoje, você vê lá o ponto exato onde, né? Ou aproximado aonde os portugueses desembarcaram, tá bom? E aí, gente, obviamente, né, que eles vão procurar o quê? Ouro e pedras preciosas. Nessa região agora, eles não vão encontrar, mas eles vão caçar muito, tá? E aí, gente, é uma questão de tempo, né, até outras questões, né, se iniciar, se fossem nascendo, né, dentro do nosso território. A questão de que o índio iria ser caçado, o índio seria, né, catequizado ao longo do tempo, ou seja, ele sofreria uma mudança, né, na sua forma de pensar. Por quê? Nós estamos falando de um índio que vive na sua terra natal, do qual ele não precisa dar satisfações a ninguém, porque ele mora ali. Então ele não precisa se vestir, ele não precisa, né, ele tem a sua cultura, ele tem a sua religião, ele tem a sua forma de cantar, a sua forma de tocar um instrumento, a sua forma de, né, de falar seu idioma próprio, e que está sofrendo agora com a chegada desses novos imigrantes, né, dessa nova galera que está trazendo, né, muitas novidades, né? Como é que chega um navio aqui desembarcando com um povo muito doido, né, vestindo com várias roupas estranhas, com muitas armas, né, alguns doentes. Quero falar sobre isso, tá? Vou até escrever aqui para eu não esquecer. Doenças. Você vai, quando eu falar disso aí, você vai perceber. Então, gente, aos poucos, tá? O domínio português vai acontecendo, né? É aos poucos mesmo, tá, gente? Devagarzinho mesmo, o domínio português vai acontecendo e ele vai dando certo. Ele vai dando certo, tá bom? Porque não tinha muito o que os índios fazerem. Não tinha muito porque o europeu veio, né, com muitas armas, né? Armas essas que foram fabricadas ao longo do tempo na grande navegação. Então, eles chegaram aqui com muitas armas, né? E essas armas eram colocadas a postos para abater o inimigo. Que inimigo era esse? O dono da terra. Quem é o dono da terra? O índio. Olha que loucura, né? Uma coisa também que vai muito ferir, né, os índios, né, os indígenas, a população indígena, são as doenças, né? Os portugueses, não é porque eles querem, sabe? Eles não fazem porque eles querem, tá? Mas os portugueses vão trazer com eles muitas doenças que tinham só na Europa, eles vão trazer para cá, tá bom? E muitos índios, muitos povos indígenas, populações indígenas vão sofrer com isso.
Muitos índios vão morrer por causa dessas doenças, né? Também não conheciam, né, a origem dessas doenças, porque essas doenças só tinham no outro lado do mundo, então, de fato, é bem complicado, tá? Obviamente que eles vão chegar aqui procurando ouro e pedras preciosas, mas eles vão ficar um pouco chateados, porque eles não vão encontrar isso agora, mas eles vão encontrar algo muito importante. E aí você tem que anotar isso, escrever assim, ó, circular muito. É o tal do pau-brasil. Você já viu um pau-brasil? Eu já vi um pau-brasil. Tá? Um pau-brasil é uma árvore fininha, alta, tá bom? Com umas folhas muito bonitas. Na escola onde eu estudava tinha, né, um pau-brasil preservado, tá bom? Hoje em dia o pau-brasil está em extinção. Professora, peraí, tá falando que os portugueses chegaram aqui e eles descobriram o pau-brasil, né? E levaram todo o nosso pau-brasil para a Europa? Sim. É isso mesmo que eles fizeram. E tu tá falando que eles fizeram isso e hoje o pau-brasil tá em extinção? Sim. Por causa dos portugueses? Sim. Fofoca histórica para você. É uma fofoca histórica, tá? Os portugueses vão descobrir o tal do pau-brasil. O que tem nesse pau-brasil, professor? Pau-brasil é uma madeira boa, tá bom? É uma madeira onde ela vai conseguir, né, ter uma tinta muito retinta. É uma tinta retinta. O que é isso? É uma tinta forte, tá? Uma tinta vermelha e que vai, né, ajudar a tingir roupas, né? Obviamente, né, que na Europa já tem uma grande fabricação de que algodão. O algodão, né, faz a nossa roupa. E para nossa roupa ter tingimento, né, que o algodão é branquinho, né? Nossa roupa ter tingimento, ela leva tinta. E dentro do pau-brasil tinha tinta. Você acha mesmo que o europeu vai se preocupar em fabricar tinta? É claro que não. Se ele tem uma árvore que ele pode simplesmente pegar, eu não estou falando comprar, eu estou falando pegar. Se ele tem uma árvore ali que dá essa tinta a ele de graça, o que ele vai fazer? Ele vai pensar duas vezes antes de pegar a árvore. E é isso que ele vai fazer. Sem contar que o pau-brasil é uma madeira muito de lei. O que é madeira de lei? É madeira que não apodrece com o tempo. Ela é madeira verdadeira, tá bom? E ela vai ser muito valiosa e muito cara, tá? Então, assim, móveis riquíssimos, móveis da alta realeza, móveis da nobreza vão ser formados a partir da nossa madeira, né? É uma complicação, uma chateação, né, que os portugueses vão trazer pra gente, né? Mas calma, que tudo vai se intensificando, tudo vai piorando um pouco, né? Mas, né, vamos que vamos. Então, nós percebemos que é importante para os portugueses, né, ter essa questão do pau-brasil atrelado, tá bom? É o primeiro momento onde nós vamos ter aí, né, o extrativismo, né, o roubo, né? Quando eu falo com você roubo, assim, ó, é roubo mesmo, é arrancar a força, tá? Não vai ter desenrolo, não vai ter conversa, não vai ter balela, não. É pegar mesmo, é o tal do pega ou larga. Aí eles vão pegar, tá bom? E eles vão levar isso tudo para a Europa. Professora, eles vão devolver o dinheiro? Claro que não. Não tem que devolver porque o povo europeu se achava muito superior ao resto do mundo, tá? E quando chega aqui e encontra um índiozinho com arco e flecha, vai falar que sou superior, que eu quiser pegar aqui, é tudo meu. Pode pegar aí, galera. Pega aí, que é tudo da gente aí, tamo junto. Exatamente isso que os portugueses vão fazer aqui, tá bom? E vai ser bem complicado, porque os índios vão sofrer muito, gente. Vão sofrer muito, tá bom? A gente tem que sempre dar uma olhada no que o índio tá pensando. Professor, mas não vai ter nem desenrolo com essa galera? Não vai ter, tá? Alguns índios fugiam, né, dos portugueses. Os portugueses costumavam prender essa galera, né? Os índios fugiam, passavam anos e anos, dias e dias, semanas e semanas dentro das matas a fim de fugir. Alguns se matavam, alguns trocavam utensílios, né? Essa troca de utensílios, né? O português, quando chega aqui, né, vai mostrar, é o espelho, né? Um exemplo clássico, quando eu tinha a idade de vocês, meu professor falava isso. Primeira coisa que o português chega aqui e vai trocar com o índio é um espelho, para ele se ver. Ele nunca tinha se visto, a não ser na água do riacho, mas no espelho ele nunca tinha se visto. E aí ele vai trocar aquilo ali, o nome disso é escambo. Anotou aí? Escambo. A prática de escambo vai ser assim uma prática muito utilizada. Ah, toma aqui esse espelho e me dá aí 30 hectares de pau-brasil. Nossa, que é isso? Muita coisa, professora. Mas é nesse nível que vai acontecer, tá bom? Obviamente que, né, Portugal tem aí uma pressa em colonizar o Brasil, tá? Por quê? Porque senão pode vir uma outra nação e tomar esse nosso território, tá? Professora, vai ter outra nação que vai querer tomar? Vai.
Vai, gente, vai sim, tá? Mas isso aí é uma fofoquinha para a próxima aula, tá bom? Então, obviamente que eles tinham aí um interesse grande em pegar, né, esse território de imediato, o mais rápido possível, né? A fim também de pegar todo o pau-brasil, ó o macete, e a fim também, né, de transformar aquela terra ali uma terra de Portugal. Beleza? Então, hoje nós falamos do período pré-colonial. A partir de agora, nós vamos tratar o território descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500 como uma colônia de Portugal. E aí as coisas vão começar a mudar. Porque nós vamos começar a explorar, né, a explorar todo aquele território, obviamente, dentro do limite do Tratado de Tordesilhas. Professora, Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, o Tratado de Tordesilhas caiu? Não, não pode. O Tratado de Tordesilhas está mantido. Ele só cai lá na frente. E quando ele cair, eu vou te avisar. Ó, gente, o Tratado de Tordesilhas caiu aqui agora. Aí você vai falar, exatamente isso, tá bom? Nós vamos começar a explorar o território. E muitas expedições vão acontecer. Essas expedições vão acontecer a fim de quê? De descobrir o que tinha na Terra, tá? Obviamente, eles vão atrás de coisas preciosas, de metais, de especiarias. Então, muitas pessoas vão explorar, né, o nosso território, lembrando, dentro do limite do Tratado de Tordesilhas, beleza? Nós vamos ter aí muitas expedições, né, exploradoras, tá bom? E essas expedições exploradoras, elas vão, né, procurar, né, coisas importantes. Na expedição de Gonçalo Coelho, que vai acontecer em 1503, logo 3 anos depois da descoberta, já vão começar, né? Não, temos a de Gaspar de Lemos, que vai acontecer 1 ano depois, tá bom? Gaspar de Lemos vai procurar, mas não vai achar muita coisa, não, tá bom? A partir da exploração de Gonçalo Coelho, que é 1503, nós vamos começar a encontrar aí, né, alguns metais preciosos no Brasil, tá bom? Eu disse alguns metais preciosos. E aí, né, além de encontrar essas minas, Gonçalo Coelho, né, vai fundar as feitorias. O que é isso, professora? As feitorias, elas são grandes galpões, né, que vão organizar aí tudo aquilo que eles podiam pegar de pau-brasil. Ou seja, pensa num galpão imenso lotado de madeira, de pau-brasil. Essas são as feitorias, beleza? Obviamente que essas feitorias ficavam próximas ao mar, ou seja, elas ficavam bem próximas aos portos. Por quê? O navio chegava, né, com aquela bandeira bonita do Portugal, chegava ali no porto, a galera ia, pegava aquela madeira, já levava para dentro do navio e vamos voltar a Portugal, vamos voltar a Portugal, e voltavam para Portugal, beleza? E obviamente, né, que essa feitoria foi fundada, né? Essa feitoria fundada foi a feitoria do Rio de Janeiro. Professora, já descobrimos o Rio? Sim, descobrimos o Rio, tá? Mas isso aí é também uma outra história para um outro momento, tá bom? Obviamente que nós vamos ter algumas feitorias importantes. A feitoria de Pernambuco, feitoria de Santo Aleixo, a feitoria de Todos os Santos, tá? Que também é na Bahia, né? Pernambuco, Santo Aleixo, Pernambuco também. A de Todos os Santos é na Bahia. E vamos ter a feitoria de Cabo Frio. Professora, vai ter feitoria no litoral? Vai ter feitoria na região dos lagos. Por isso que Cabo Frio é uma cidade tão importante para a história, tá bom? E vamos ter a feitoria do Rio de Janeiro, tá bom? A feitoria do Rio de Janeiro ficava em Angra dos Reis. Olha que loucura. Quando você for em Angra, você vai... E aqui tinha uma feitoria. Minha professora falou. Lembra disso, tá? E também vamos ter aí a feitoria de Cabo Frio. Beleza? Cabo Frio é uma cidade histórica. Se você não sabia, agora você sabe, tá bom? Obviamente que essas feitorias também tinham a função de registrar tudo aquilo de pau-brasil que saía, né, em direção a Portugal, né? E também com o intuito, né, de organizar, né, tudo aquilo que entrava. Professora, peraí, tá falando que algum produto entrava no Brasil? Sim, entrava porque a gente tem um pacto colonial. O que é o pacto colonial? O pacto colonial diz o seguinte, que a colônia só pode fazer comércio com a metrópole e a metrópole só pode devolver tudo aquilo para a colônia. A colônia pode fazer comércio com outro
país? Não, não pode. Pode fazer comércio com outro estado? Não, não pode. Pode fazer comércio com outra pessoa? Não, não pode. Só com Portugal. Colônia de Portugal, 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 colônia de Portugal. Beleza? Só esses dois podem fazer interação entre si, tá bom? O nome disso é pacto colonial, beleza? Então, né, vamos ver aí que, né, o processo de extração do pau-brasil vai ser contabilizado graças às feitorias que vão surgir aí na missão exploradora de Gonçalo Coelho, beleza? Vamos ter a expedição de Cristóvão Jacques, né, que vai também conseguir aí fazer uma proteção melhor, né, o nome é até Expedição Guarda-Costas. Por quê? Porque ele vai, né, conseguir colocar aí muitos homens, muitos navios para guardar a costa do Brasil, né, a fim de paralisar qualquer invasão que possa acontecer. E também vamos ter aí a expedição colonizadora guarda-costa e exploratória do meu amado Martim Afonso de Souza. Essa aí já vai ser 30 anos depois, tá? Martim Afonso de Souza foi um cara bem importante, ele vai chegar em Pernambuco em janeiro de 1531 e ele vai chegar aí, né, bem animado, né, para cumprir aí as ordens que foram dadas pelo rei de Portugal. Só que lá em Portugal já tinha chegado uma história de que a organização do Brasil não estava muito legal, sabe? Eles não estavam conseguindo administrar muito bem a terra. E aí o rei de Portugal vai chamar o Martim Afonso de Souza e vai falar o seguinte: Martim, quero que tu vá para Portugal. Aí Martim vai chegar para ele e vai falar assim: tá bom, rei, eu vou. E aí o rei vai chegar para ele e vai falar assim: Martim, eu quero que tu faça um favor para mim. Eu preciso que tu leve esse papel. E nesse papel está escrito que tu vai trazer a organização de capitanias hereditárias. Aí Martim Afonso de Souza vai chegar para ele e vai falar assim: tá doido, rei? Que é isso? Aí o rei vai chegar para o Martim Afonso de Souza e vai explicar. As capitanias hereditárias são pequenos lotes de terra que eu, rei, né, Dom João, eu, rei Dom João III, vou distribuir a pessoas ricas aqui de Portugal que vão viajar contigo para minha colônia. E aí Martim Afonso de Souza vai ficar olhando para ele assim: então, peraí, você quer que eu divida o Brasil, né, dentro daquele território das capitanias hereditárias em vários lotes de terra, e você vai falar para mim quais são as pessoas que eu tenho que dar a terra? É isso? Essas pessoas são ricas aqui em Portugal, eu posso fazer isso? Aí o rei de Portugal vai chegar e falar assim: isso mesmo, Martim, vejo que tu não és tonto, exatamente isso. Vais levar esse papel, vai distribuir a terra, tá bem? Vai distribuir e vai entregar essa terra para aquela pessoa, tudo bem? E aí Martim Afonso de Souza vai chegar assim: beleza, junta a galera, tá ligado? Que nem você no recreio, junta a tua galera e fala assim: galera, olha só, ó, hoje a gente tá partindo pro Brasil, beleza? Brasil não, peraí, colônia, tá? Esquece esse negócio de Brasil aí, colônia, tá? Colônia portuguesa. Hoje a gente tá indo para lá e a gente vai levar, né, essa galera aqui vai me ajudar a separar as capitanias hereditárias, beleza? Aí todo mundo, já é, beleza. E é exatamente isso que vai acontecer, tá bom? O Brasil vai ser dividido em alguns lotes de terra, né, 15 lotes de terra, né, e separados no capítulo aí, né, nessa grandes lotes de terra, né, chamado capitanias hereditárias. Pelo nome você já sabe, né? Bom, obviamente que vai ser passado sempre de pai para filho, só gente rica que vai ter, né, acesso a essa terra, né? E por que o rei de Portugal fez isso? Porque ele precisava centralizar o poder, beleza? Ele precisava deixar tudo muito certo, porque ele estava com muito medo de perder essa terra, e essa terra tinha muita riqueza, beleza? Na próxima aula, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as capitanias hereditárias, que capitanias são essas, o que acontecia dentro dessas capitanias e se ela deu certo ou não, beleza? Então é isso, valeu e tchau, tchau.